Bom, vamos tentar ver um pouquinho a situação em que foi jogado o Brasil com essa questão de você desmontar todo o sistema institucional que, com todas as suas falhas, fazia a mediação do jogo político. Né? Então você tinha, no caso aí do Ministério da Agricultura, se você tem um fiscal corrupto, você tem as denúncias, levanta os dados, atua, prende, se for o caso, mas tudo dentro da normalidade democrática, sem uso da imprensa. A partir do momento que a imprensa monta essa parceria com o Ministério Público e com a Polícia Federal e dá todo esse gás, você tem todo esse desmonte institucional do país refletido agora nessa operação carne fraca. Quer dizer, para a imprensa, por que a imprensa faz isso? Por que o Globo, por exemplo, dá esse espaço para Lava Jato, para a Polícia Federal? Porque são parceiros. Então isso amplia desmedidamente o poder das organizações Globo. Ela induz a Lava Jato, delegados como esse Moscati Grillo, que é um imaturo aí, induz a atuar numa direção ou outra. Agora exageraram, porque se não tem o álibi Lula, então ela dá as suas porradinhas e com isso o cara recua. Mas esse poder absurdo que foi dado aí à Polícia Federal e ao Ministério Público, com o endosso do ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso hoje é a figura central desse espírito fascista que tomou conta do país. Eu publiquei esses 2 dias aí artigos sobre esse abuso da operação carne fraca, foi atacado de tudo quanto é lado pelo pessoal ligado ao Bolsonaro. Quando eu entrava no perfil de quem me atacava, vários deles aí, o primeiro artigo era do ministro Luiz Roberto Barroso, falando na questão do endurecimento das leis penais. Ele se tornou hoje o porta-voz dessa linha dura. Até então ele era um sujeito liberal, um sujeito contra esse tipo de abuso, sofreu um conjunto de ataques desse pessoal. Essa diferença, esse jogo, quando você pega esse pessoal truculento, aí ligado a Bolsonaro, ligado... Agora veja a maneira um pouco, mas aquele estilo de Veja, os ataques intimidavam. Então qual é a maneira do sujeito se livrar desses ataques pesados, vindo de uma publicação, do portal de uma publicação e de outra? Aderir. Foi o que o ministro Luiz Roberto Barroso fez, dando um endosso a esse estado de exceção. E é esse estado de exceção que faz com que um delegado como esse Moscati Grillo pegue um caso como esse e transforme num problema global, no maior risco da pecuária brasileira desde a febre aftosa. O que a Polícia Federal faz nos relatórios dela é muito similar ao que esse mau jornalismo que tomou conta hoje das redações brasileiras pratica. Aliás, nem de agora. Se você for pegar desde a escola base, qual é o jogo? O delegado ou o repórter pega um caso. Esse caso, quanto maior o estardalhaço do caso, mais repercussão vai dar. Então ele faz tudo, tanto o repórter polícia quanto o polícia repórter, ele faz tudo para não tirar o impacto da denúncia. E esse fazer tudo significa o seguinte: eu não quero explicações técnicas que possam reduzir o impacto da denúncia. Então pega um caso técnico como essa questão da parte sanitária animal, aí não traz nenhum técnico e passa a tirar conclusões dos grampos que são colocados. Por quê? Porque para essa imprensa medíocre, não é de agora não, é dos anos 90. Pega meu livro aí, o jornalismo dos anos 90, que vocês vão ver. Um grampo vindo assim de forma sigilosa vale mais do que provas documentais. Então o que eles fazem? Pegam diálogos, esses diálogos não tem nenhum filtro técnico aí e transformam esses diálogos em denúncias. Então, de repente, ácido ascórbico. A carne eles misturavam ácido ascórbico. Você lê e fala, pô, isso aí vai espalhar escorbuto para todo o Brasil. Até descobrir que ácido ascórbico é vitamina C, que é utilizado normalmente para melhorar a qualidade da carne. Então, todo esse jogo, quer dizer, as jogadas consistem em quê, de um lado? Em escandalizar, usar escândalos falsos, esse negócio aí do ácido, da vitamina C, ou então aquela história do papelão, pega um diálogo, você tem vários diálogos, quando você pega, você fala, pô, mas que coisa, vai ver, não tem nada. Não estou dizendo que não exista, a corrupção não existe, sim, mas o que eles fizeram lá foi isso, você pega lá uma parte do diálogo, mistura um papelão
na carne. Nossa, esses 2 dias aí, cada vez que eu mostrava o exagero da operação carne fraca, vinha o senso comum e dizia, então você é a favor que a população coma papelão. Então você tem, de um lado, essa questão da Polícia Federal, do Ministério Público. O Ministério Público não tem nada a ver com essa bobagem da Polícia Federal, mas o padrão é o mesmo de você fazer as correlações mais malucas para justificar a sua denúncia, para não perder a sua denúncia. Um dos casos que ocorreu aí, você pega aí essa questão do licitação FX dos aviões suecos aí, uma coisa que passou por toda a aeronáutica, passou pelas Forças Armadas. Então eles pegam lá um lobista que arrumou um patrocínio para o filho do Lula. Esse lobista representava também as empresas suecas. Logo, uma licitação de 10 bilhões de reais, a mais importante licitação de defesa do Brasil, gerou uma propina de 2,5 milhões de reais. Então, essas ilações, essas correlações, inclusive com falta na parte de tempo, não existe. Né? Se foi 5 anos atrás um caso e outro, todo esse processo de construção, de falsificação, de forçação de barra, de pegar as provas e enfiar a martelada nos inquéritos, é utilizado hoje pelos jovens procuradores e pelos jovens delegados. Esse Moscardo Grilo tinha 5 anos de delegado. Ele não passou no psicotécnico da Polícia Federal e foi aceito. A primeira ação dele foi no Acre, mandou prender 15 pessoas de cara. 3 anos depois, todas absolvidas. Ou seja, inepto, uma denúncia inepta que afetou a vida de 15 pessoas. Daí vem para o Paraná. No Paraná ele comandava 2 áreas lá e usou dinheiro, recursos aí de fundos secretos da Polícia Federal para fazer uma sala de visitas lá, caprichada, nos setores que ele comandava. Veio a denúncia e ele perdeu o carro. Quando ocorreu aquele episódio do grampo na cela do Alberto Youssef, ele foi incumbido de montar uma investigação para apurar as responsabilidades. Ele fez tão mal feita a investigação que gerou suspeitas de que tenha sido para melar efetivamente, para impedir que fosse apurado o abuso que supostamente foi cometido por delegados. Então, numa pessoa desse tamanho, ele é reconhecido dentro da Polícia Federal como exibicionista. Aquela entrevista da revista Veja, a maneira como ele prendeu o ex-ministro Guido Mantega no hospital Albert Einstein, com a esposa do Mantega lá com câncer. Então, todo esse histórico de imaturidade, esse histórico de exibicionismo, você põe nas mãos desse delegado o controle sobre 1.000 policiais para uma operação desse tamanho que compromete a imagem do Brasil, da carne brasileira aí, em todos os quadrantes do mundo, todos os países importadores suspendendo as importações, todo o trabalho que vem desde a erradicação da febre aftosa, todas as fiscalizações de fora aqui sobre a carne brasileira vão para o vinagre. Então você tem de um lado esse suicídio coletivo aí, é um país que não respeita a atividade produtiva, não respeita o trabalhador, não respeita o empresário. Aquela tradição beletrista aí do século XIX. E tudo isso, esse desmonte, é feito pelo Brasil improdutivo. Procuradores e delegados que dependem dos impostos, que é a garantia dos seus salários, dos seus proventos pelos impostos, e não se perdem de destruir setores da economia, setores cada vez mais relevantes da economia. Na outra ponta, quem que teria que segurar isso? O Executivo. Daí o Presidente da República. O que o senhor achou da operação da Polícia Federal? Normal. Como? Por que ele fala que é normal? Porque é um presidente absolutamente suspeito, vulnerável, sujeito a qualquer momento a Polícia Federal, o Ministério Público, a quem compete fazer a denúncia, encaminhar uma denúncia contra ele. Por quê? Porque ele chefia uma organização fundamentalmente politicamente corrupta. Pega o ministro da Justiça, Osmar Serralho. Ele é suspeito de receber parte das propinas que vinham da fiscalização do Paraná, do chefe da fiscalização do Paraná. No impeachment, ele mais o Sérgio de Souza, um deputado lá do Paraná, tentaram negociar com a Cátia Abreu e com a presidente Dilma Rousseff o apoio, o voto contra o impeachment, desde que fosse mantido esse chefe da fiscalização. Não foi aceito. Daí entra o governo Temer e é aceito. Então, o ministro Blairo do Maggi tem responsabilidade nisso. Os ruralistas têm responsabilidade nisso.
com o poder que ganharam aí, inclusive participando do impeachment da Dilma, eles tinham a responsabilidade para com os seus próprios setores, para com o seu próprio setor, de acabar com essa politização na vigilância sanitária, aí, que é central para a imagem do Brasil no mundo. Espera-se que agora acabe com essa história danada aí, acabe com essa politização, mas como você pode enquadrar um poder hoje que está descontrolado com a Polícia Federal, tendo um governo praticamente o ministério todo está na lista da Lava Jato, é um governo reconhecido, que está loteando todos os setores da economia, está loteando o setor eletronuclear, está loteando a CEITEC de circuito integrado. Como é que você pode segurar? Então é o seguinte, ou esse país volta para a democracia, ou implante aí um Estado de Direito com o pessoal mais sério. O Estado de Direito, um Estado de exceção com o pessoal mais sério. Esse é o grande desafio que você tem, a grande armadilha que a imprensa, o ministro Luiz Roberto Barroso e outros jogaram o país quando permitiram esse desmonte absoluto. E o que está acontecendo nesse desmonte é que todo o poder civil, PSDB, PT, está sendo desmoralizado aí em favor de quem? Dos bolsonaros da vida aí, dos aprendizes de feiticeiro que vem por aí. A responsabilidade é da mídia, é da Globo, é do ministro do Supremo que endossou esse tipo de política. Vamos ver se começa a se descobrir que a democracia não é apenas uma questão de direitos humanos, é uma questão de organicidade da economia. Sem a democracia, sem a recomposição dos instrumentos aí de controle, sem o fortalecimento do executivo, e o fortalecimento não é com uma estrutura de poder corrompida como essa. Sem isso, você não consegue voltar à normalidade e outros setores da economia vão estar sob ameaça. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço.